Olá, pessoal. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para quem está chegando, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live nesse mês, né? Mês de abril, mês de conscientização da doença de Parkinson. Segunda-feira, né, dia 11, foi o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Especialmente nesse mês, a gente está promovendo algumas lives, vamos ter hoje, quarta-feira que vem também, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a doença de Parkinson. E nessa live de hoje, então, com um convidado especial, o Dr. Guilherme Neto, que vai falar para a gente sobre terapias diferenciais na reabilitação para o Parkinson. Então, às vezes vocês perguntam, mesmo por aqui no consultório, mesmo pelo YouTube também, a respeito de diversas terapias, neuromodulação, ou né, como melhorar a marcha, como melhorar o freezing. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre essas terapias diferenciais ali no processo de reabilitação no tratamento do Parkinson, tá? Então vamos já chamar aqui o Dr. Guilherme para ele entrar. Aqui. E deixa eu ver aqui. Oi, oi, boa tarde. Boa tarde, Adriana. Prazer aí. Peraí que mudou aqui o. Boa Eu tarde, tô tudo tentando bom, tirar o Guilherme? filtro aqui, não tá saindo. Pronto. Ai, então tá Pronto. bom. Então Boa vamos tarde, lá, tudo bom? Adriana. Que deu certo. Obrigada por ter, né, ajustado o seu horário ali para a gente conversar. Digo Que mesmo bom. para você tirando o seu tempo, para falar de um assunto tão importante, né? E a gente precisa de informação na doença de Parkinson e você é uma pessoa que transmite isso de forma assertiva, uma forma diferente também, porque na medicina há um impedimento de informar nas redes sociais e você é muito assertiva. Isso é muito importante para a população. Ah, que bom. E eu acompanho também o teu trabalho ali né, nesse trabalho de reabilitação. Então, acho bem importante e bem bacana a gente falar sobre isso. Então, para o pessoal que está chegando, o Dr. Guilherme é fisioterapeuta, né? É especialista em reabilitação nos distúrbios de movimento, então que inclui a doença de Parkinson, também para a dor crônica no tratamento de vertigens e da neuromodulação, né? Que bastante gente pergunta se vamos falar também sobre isso, né, Guilherme? Então, acho que para a gente começar, a proposta é a gente falar sobre essas terapias diferenciais, né? De que forma que a gente pode agir para melhorar. Sempre o objetivo é a gente melhorar a qualidade de vida do parkinsoniano, né? A gente melhorar tanto os sintomas motores, mas também melhorar os sintomas não motores que a gente sabe que incomoda, né? Que afeta, que aflige muita gente. Né? Então, acho que para a gente começar, de repente, para você apresentar para a gente, que tem muita, né? O pessoal está se perguntando, o que são essas terapias diferenciais? Então, conta um pouquinho para a gente do teu trabalho, como que são essas terapias, né? Primeiro apresenta elas para nós e conta um pouquinho do teu trabalho, depois a gente vai vendo né? Como que vai atuar cada uma daí. Tá ok, Adriano. Primeiramente, eu estou há quase 20 anos atuando com Parkinson. Parkinson caiu com uma coincidência na minha carreira profissional. Eu vim de São Paulo e cheguei em Goiânia e comecei a aprender sobre Parkinson aqui em Goiânia. E já são 20 anos onde a gente percebe que essa experiência nos traz muita segurança. Além da segurança, a gente percebe que há uma desinformação da população em geral e também de alguns profissionais que não compreendem muito bem ainda qual a importância, o que realmente inclui um trabalho positivo, né, no que se refere à doença de Parkinson. E eu sempre falo que é muito importante e fundamental ser assertivo na indicação. Por que eu falo isso? O Parkinson depende muito da individualidade do paciente, da sintomatologia, da fase que ele está. Nem todos são iguais, como muitos pensam. As pessoas, a população, a família acredita quando você tem um diagnóstico, né? As pessoas já logo falam, não, é tremor, né? E às vezes o paciente nem treme, é Parkinson, né? Então, primeiro passo de uma reabilitação que a gente inclui
muitas alternativas é a gente entender, compreender esse paciente como um todo, como ele recebeu esse diagnóstico, o que o médico dele falou para ele, para a gente iniciar um programa com estratégia. Por que eu falo estratégia? Muitos pacientes, eles já chegam para mim, que fica no dia a dia, né, com esses pacientes, já chegam com um grau de preocupação muito grande, porque envolve a questão funcional no trabalho, envolve a vida familiar, envolve a vida financeira, envolve multivariações que fazem diferença. Então, se a gente não entender isso no paciente, a gente não consegue um programa assertivo e um programa que vai trazer resultados, tá? Sim. No que a gente faz aqui com o paciente de Parkinson, no meu âmbito clínico? O primeiro passo é a anamnese, né? Que é super importante, onde a gente pega toda a história do paciente, desde o diagnóstico. A gente sabe que os diagnósticos, quando chegam para a gente, já são tardios. Existem muitos impedimentos até chegar aqui para a gente. Então, essa anamnese eu avalio tudo. Quanto ele está pisando para a esquerda, para a direita, quanto ele está anteriorizando, posteriorizando o corpo, se ele está tendo freezing, se a bradicinesia, que para vocês que não sabem, a lentidão, a lentificação dos movimentos, como que ela está, o que está mais atrapalhando na vida desse paciente. Isso é super importante, porque às vezes o que a gente enxerga também não é o que o paciente refere. Isso eu vejo muito aqui. Às vezes eu acho que aquele tremor está incomodando muito para ele comer, fazer alguma... E às vezes ele fala assim, não, é uma intestino preso, por exemplo, que me incomoda demais, né? Que você falou dos sintomas não motores. Então, essa abordagem clínica faz toda a diferença num tratamento reabilitacional. Isso inclui não só a parte da fisioterapia, mas também a parte das outras atividades. Por exemplo, na parte da fonoaudiologia, a gente sabe que tem um método que chama Le Silverman, que hoje é validado mundialmente por Parkinson. Muitas pessoas não têm essa informação. Le Silverman hoje eu vejo como um divisor de águas, principalmente na questão da linguagem, da deglutição. Então, a gente já passa todas essas informações nutricionais também, que às vezes o paciente não tem essa informação, que ele precisa ter um apoio nutricional, se ele precisa ir para água ou não, se ele precisa ter um apoio psicológico. Então, eu faço toda essa abordagem inicial, onde realmente isso faz toda a diferença, viu, Adriana? Sim, com certeza. Realmente é uma coisa... Posso ir continuando? Você vai Claro, me cortando, pode sim. se eu for prolixo, você vai me falando. Então, a partir dessa observação inicial, tanto em história como em vídeos, eu capto muito os vídeos iniciais para ele ter a noção do que está melhorando, né? Isso é super importante e motiva o paciente. Aí a gente tem inúmeras estratégias. A convencional eu nunca deixo, que são os alongamentos, o treino de marcha, o treino de ritmo, o treino que eu vou fazer com ele para ele entender como ele pode melhorar, para ele sair da cama para a sala, da sala para o quarto, ou ir para o trabalho, se ele tiver essa deficiência ou não, como ele deve se portar no trânsito. Eu explico toda essa questão, porque eles não sabem, muitas vezes eles têm essa carência de informação, e isso muda a vida. Um fator importante que eu sempre falo na avaliação, a questão da bengala. Isso é um paradigma, porque a família começa a identificar movimento, começa a desequilibrar. A primeira medida da família é a procurar bengala para o paciente. Isso aí é até uma questão cultural, né? A gente sabe disso. E o que eu percebo no que se refere à reabilitação? A bengala, ela hiperestimula o lado que está melhor. Geralmente, a gente sabe que o direito sempre é o menos acometido, né? Mas pode acometer também, mas o lado mais acometido é o esquerdo. Então, ele sempre, a maioria das vezes, ele coloca a bengala do lado direito e acaba hiperestimulando o lado direito e piorando mais do lado esquerdo. Isso é uma coisa simples, né? E que falta informação. A gente sabe que ele vai ter um gasto de 60% a 70% maior do seu gasto energético, que vai te causar transtorno, tanto transtorno motor, mas também ele tem, às vezes, dispneia aos pequenos esforços. Então, esse é um fator importante, crucial. Porém, aí eu me rendi a uma bengala que foi desenvolvida por Parkinson, que é uma bengala anti-freezing. Para quem não sabe, o freezing é um congelamento, né? Então, essa bengala é realmente para pacientes eletivos, aqueles que realmente estão debilitados no freezing, que não conseguem
pelo menos dá 3, 4 passos, a bengala anti-freezing ela é uma boa alternativa. É uma bengala que ela tem um canhão de laser e fica como um demarcador para esses pacientes. Esses pacientes têm bons resultados com a bengala. Você viu? Eu falei mal É, da bengala e falei bem da é. bengala, né? Ela Então a emite, gente né, como se fosse um. Quando o paciente toca a bengala no chão, só emite o raio de laser aqui transversal, né? Então é como se isso. fosse o paciente está segurando aqui, ele emite o laser aqui, e isso ajuda, né, Guilherme? Ele ajuda, é como se driblasse o cérebro, ajuda a trocar a passada, né? É Justamente. É muito mais ou interessante, né? menos fazendo uma analogia quando a gente coloca as fitas nas casas, né? Para ele pular a fita ou ele vai pular o laser, o feixe de laser. Uhum, Tem um outro dispositivo que é o Pathfinder também, só que esse dispositivo é um pouco mais caro, não tem no Brasil, que ele calça, é uma borracha que ele vai calçar no tênis dele, e no tênis dele vai ter uma espécie não, é uma câmera que também sinaliza um laser de acordo com a passada dele. Eu tive um paciente que comprou esse equipamento e realmente foi fantástico para ele. Já outro paciente uhum. falou, não, vou comprar, não deu resultado, praticamente foi nulo o resultado dele. Então, por isso que é importante essa observação, porque vai depender de cada um, e as pessoas acreditam que o tratamento é o mesmo para todos, e não é, né, Adriana? Eu costumo É, ser tem que também, ser individualizado. tem que ser individualizado, personalizado, e ver o que o paciente precisa. Eu posso continuar? Você Aham, vai me... isso, pode continuar. Daí a Você gente vai fala aí, tá? Porque complementando. às vezes eu engato aqui. Eu sou pioneiro nessa questão aqui da reabilitação virtual e para o Parkinson é fenomenal. Eu costumo dizer, eu sou fã, assim, eu tenho uma resposta muito satisfatória porque a realidade virtual. Primeiro, o que é a realidade virtual? Uhum, É o uso de games, são sensores de movimentos, tá? Que captam os movimentos dos pacientes e aí esse sensor eu consigo visualizar quanto ele está pendendo para um lado, quanto ele está pendendo para o outro, quanto ele está jogando o corpo dele para frente e para trás. Aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo dar atividade. Se ele está com perda de velocidade devido à bradicinesia, eu dou exercício de velocidade. Por exemplo, eu dou um ping-pong para ele jogar, por exemplo, se ele tem condições em cima de um jump. Então ele vai treinando aquele movimento, a gente vai conseguindo driblar essa lentificação e realmente os resultados, se você analisar os vídeos, você fala assim, é surpreendente. Fala, mas será que é isso só? Não. É uma conjunção de fatores e principalmente que a gente vê o manejo medicamentoso do profissional neurologista, que eu vejo as diferenças daqui. Quando o paciente está com um profissional que é especialista em distúrbios do movimento, é outra coisa. E a população também carece dessa informação. O manejo uhum. medicamentoso, às vezes eu já vi paciente chegar aqui, mas doutor, os medicamentos parece que todos são os mesmos. Porém, a dosagem, a experiência do profissional, como ele vai intervir, que horas que ele vai intervir, a gente sabe, né, Adriano, que é É, fundamental e me ajuda demais. E me ajuda sim. demais, a gente sabe que isso faz toda a diferença. Sim, às vezes a gente faz ajustes, né? Eu acho que a gente tem que caminhar junto, né, Guilherme? Tem o tratamento medicamentoso, mas não é só ele, né? Eu falo que 50% do tratamento é medicamentoso, os outros 50% vai ser reabilitação. A reabilitação é tão importante quanto o tratamento medicamentoso, mas eles caminham juntos, né? Então, acho que Sim. um sem o outro não é o tratamento ideal que a gente quer. Então, às vezes, a reabilitação, a gente pode melhorar o tratamento medicamentoso, de uma forma que tenha uma boa adesão do paciente também, para melhorar a reabilitação, né? Para ele ir mais estimulado, e em on, e se sentindo melhor quando ele vai nas sessões de físio, para que a gente possa explorar o máximo possível, né? Tirar o máximo de proveito possível das terapias, né? Sim, essa informação ela é fundamental. Eu tenho muitos casos aqui dos pacientinhos levados da breca que eles fazem experiências medicamentosas e eles não contam para o médico, mas eles me contam. E às vezes eu Uhum. percebo também. Então eu já ligo para o médico e falo, ó, aquele paciente ele está achando que não é Parkinson. Então ele está deixando de tomar, ele está fazendo experiência e ele está achando na cabeça dele que ele está melhorando. Isso é um grande erro, né?
A gente sabe que a medicação de base ela é vital para o paciente e a gente tem que, obviamente que a gente não tem competência para falar de medicação, mas eu tenho que estudar também, entender um pouquinho o que acontece, para eu também passar essa informação para o profissional, para ele ajustar essa medicação ou conversar com o paciente, né? Que eu acho que isso Sim, no dia a dia a gente vê muito, e eu estou sim. dia a dia com eles, né? Uma coisa É. que a gente... outra questão da game terapia, da idade É, virtual. daí da game. É, então a game ali, só pra gente deixar para esclarecer, Sim, você simula. Então é como se fosse um videogame, né? Tinha até aquele Wii, tem o videogame Wii sim. que, O que, I que tem ele, também. né, que ele Tem também. simula a atividade, né? Então você Sim. simula ali, eu quero que o paciente simule um jogo de ping-pong ou simule, né, determinadas atividades de acordo com a necessidade do paciente. E daí ali né, junto com você, ali no consultório, ele vai fazer esses movimentos, né? E isso, de acordo com a dificuldade dele e fazendo o planejamento, né, fazendo toda a terapia, vai trazer todos esses benefícios, né? Você comentou de... Sim, é uma coisa que é legal você estar falando isso da simulação. Como tem hoje facilidade para o pessoal comprar, tem muitos pacientes que compram. Qual que é o pulo do gato na questão da game terapia? É você saber qual é o seu objetivo. Eu já vi Uhum, paciente pegar Kinect, por exemplo, que você encontra nas lojas americanas, por exemplo, estou fazendo propaganda aqui, mas, e ter um objetivo diferente do meu, por exemplo. E aí eu tive um paciente que ele começou a fazer um box e ele estava com um padrão de cinético muito alterado e aumentou a cinesia dele. Então, quer uhum, dizer, é importante entender que a gente faz, mas com registro de objetivo, um registro de observação. E muitas pessoas também falam assim, não, para que eu vou gastar um dinheiro nisso daí se eu posso fazer em casa isso. E essa não é a melhor forma, porque a gente sabe os uhum. objetivos que a gente quer. Por exemplo, você Sim. falou do Nintendo Wheel. O Nintendo Wheel é muito bom, mas para aqueles pacientes onde a marcha está muito alterada, ele já não é tão bom no paciente que está com uma bradicinesia, com uma dificuldade em velocidade no membro superior, já não é tão bom. Então, você Uhum, sabendo unir esses equipamentos, você tem resultados assim fantásticos mesmo. A gente tem sim. assim, porque ele acaba achando a terapia interativa e, além de Uhum, tudo, ele começa a ter também aquela questão de superação. Idoso tem muito isso. Ele fala, eu tenho paciente que fala assim, Guilherme, eu não acreditava que eu conseguia mais fazer isso, né? Isso para o ganho emocional dele, o ganho dele ter uma qualidade de vida é muito grande, sabe, Adriana? sim. Isso não tem preço, né? Mas Não, tem realmente, não. né, com a supervisão que vai ter objetivo, né? Vou fazer isso com um determinado objetivo e isso aí passa por toda essa avaliação, né, essa pré-avaliação que você faz antes de estipular o plano do tratamento, né? Sim. Você falou, hoje o tema são terapias diferenciais. Eu vou falar do óculos, que o óculos desperta muita Isso. curiosidade, né? E muitas informações. Tem muitos pacientes que É. chegam, Guilherme, mas como é que eu vou andar com esse óculos no shopping? E o óculos não é para caminhar em shopping, nem para passeio, nem muito menos para você ficar em casa com ele, como um óculos comum, não. Ele é um óculos de treinamento que a gente faz em âmbito clínico, a gente pode orientar o paciente a fazer em casa, quando ele adquire o óculos, mas o treinamento é clínico. E o que é o óculos? O óculos ele foi desenvolvido para doença de Parkinson mesmo, e ele tem o objetivo do quê? Ele como um marca-passo do paciente. Ele vai ver uma pista em 3D, um quadriculado, e ele vai ouvir a passada dele e simultaneamente ele vai visualizar essa pista. E o que acontece quando ele consegue ouvir o passo dele e também caminhar? Ele consegue melhorar o freezing dele. Então, o Uhum. óxido ele desenvolve, não são para todos os pacientes. Eu falo freezing aqui, gente, mas o freezing é um congelamento, é quando a pessoa não consegue tirar o pé do solo, ele tem dificuldade, ele vê um ambiente estreito, ele tem dificuldade para passar. Então, o óxido ele tem essa funcionalidade, que é de você conseguir quebrar o freezing. Minha experiência com óculos, a maioria dos pacientes que têm freezing fazem óculos,
os resultados são muito benéficos, muito mesmo. Mas tem pacientes que realmente não se adaptam ao óculos. Então, a gente tem outras alternativas. Mas o óculos para o congelamento ele é uma ótima alternativa em reabilitação e também ele serve como uma questão de eu conseguir mensurar os resultados. Porque eu filmo ele sem óculos, eu filmo com óculos, depois eu filmo sem óculos novamente para a gente conseguir ter esse comparativo, entendeu, Adriana? Deu Sim. para entender assim o Então, óculos? no óculos, daí ele vai colocar, né? Só para a gente deixar bem claro para o pessoal. O paciente coloca o óculos, é um óculos em 3D, que ele vai Sim, projetar um caminho, né? Uma pista. Isso, né? sim, E é como se fosse um justamente. tabuleiro de xadrez, né? Que é com quadriculados branco e preto, né? Perfeito, é Então, ele isso faz um mesmo. caminhozinho, como se fosse um tabuleiro de xadrez, em Isso, 3D, né? Então, a pessoa olha como se realmente aquele caminho existisse, né? sim, E aí ele sincroniza com a batida, né? Então tem o óculos e vai um fonezinho de ouvido, né, Guilherme? justamente, justamente, perfeito, é isso mesmo. E a gente percebe que ele tem uma eficácia e você sabe o tanto que é limitante o freezing, né, Adriano? Então, assim, Sim. a gente conseguir resultados, o paciente fica muito feliz, o paciente É, fica muito satisfeito, né? porque às vezes a gente tem dificuldade mesmo para melhorar o freezing. Se for um freezing de on, que acontece mesmo quando o paciente está sob efeito da medicação, a gente não adianta mexer na medicação que o freezing não melhora, né? Então o freezing Sim, só vai sim. melhorar com as técnicas de fisioterapia. Sim, é uma outra coisa. É uma situação Eu vi complicada. ouvi outro de uma live e o pessoal falando assim: hoje o que eu desenvolvi aqui é um trabalho específico mesmo para o Parkinson. E aí as pessoas falam assim: Guilherme, eu estou fazendo fisioterapia. Esse é um grande entrave também. Por que eu falo isso? Porque há uma confusão. Eu tenho pacientes que eu pego aqui, ele fala assim: eu estou fazendo fisioterapia, mas o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo uma academia, entendeu? Então, às vezes, a gente sabe que existem inúmeros detalhes na doença de Parkinson que a gente tem que estar atento, porque tem coisa que vai fazer mal, tem coisa que não vai fazer bem. Por exemplo, existem estudos que mostram que a musculação é muito benéfica, ok? Ela é benéfica mesmo, existem vários estudos, níveis de classificações excelentes. Porém, se eu pego aqui um paciente que ele está muito rígido, que ele mal consegue fazer um movimento de pescoço, que a gente sabe que essa região fica muito acometida, né, Adriano? E você vai dar peso, você vai fazer musculação nessa região. Então, eu vejo muito esses desencontros terapêuticos e que fazem a diferença, e que a hora que a gente desbloqueia aqui, por incrível que pareça, 2, 3 sessões, você já dá outra qualidade de vida para o paciente. Então, eu oriento sempre assim, fazer um trabalho onde tenha hoje já consegue fazer no Brasil inteiro, profissionais que tenham essa consciência terapêutica, que se especializaram ou se especializaram na área de determinada doença. Isso faz diferença, viu, Adriano? Sim, sim, E é com muito certeza, importante, com tá? certeza. E Você queria falar um pouquinho da neuromodulação? É isso. isso. Aham. A neuromodulação, fiz a formação, fiz na Federal do Recife, que era a única que fazia para fisioterapeuta. Foi um acordão em 2013 que foi liberado, inclusive há muitos impedimentos. Pensei até um tempo em parar de fazer, porque ela não tem tanta frequência, né? Mas estamos seguindo aqui. E assim, a neuromodulação, para o pessoal entender, né? A gente tem dois equipamentos aqui. Um é a estimulação magnética transcraniana, que é uma onda eletromagnética que é lançada sobre determinado alvo no córtex cerebral, não invasivo, com poucas reações adversas e poucas contraindicações. Quais são os benefícios do que se refere a Parkinson para a estimulação magnética transcraniana? Existem estudos hoje validados, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência clínica. Eu vejo na estimulação magnética transcraniana hoje muitas questões nos padrões não motores. Por exemplo, depressão, ansiedade, fantástico. O paciente consegue, porque ele melhorando, tem paciente que tem o tremor ali.
Ele melhorando a ansiedade dele, você sabe que o tremor dele vai melhorar, a bradicinesia vai melhorar, ele melhora os outros fatores motores também. Então, eu utilizo muito a estimulação magnética, muito mais para os sintomas motores do que não motores, mas utilizo também, tem alguns programas aqui para a parte motora, e o que eu vejo? Na minha experiência clínica, olha só, não estou falando de estudos, porque os estudos têm muita validade, têm a sua eficiência, mas o que eu vejo aqui é muito subjetivo. Tem pacientes que a gente tem grande melhora e tem pacientes que eu não vejo tanta eficácia. Por isso que eu sempre falo a importância da gente não criar uma expectativa muito grande. Eu já tive um paciente aqui que ele falou, não, eu vou vender minha moto para fazer a estimulação magnética para tirar meu freezer. Eu falei, não, vamos fazer um todo. Se esse todo não der certo, vamos partir para uma estimulação magnética? Assim fica mais fácil. Então, hoje você vê que no HC, que tem a Carol, que é minha colega lá, ela faz com maestria. Até nós fizemos o curso ontem, nós fizemos o curso juntos no Recife, e ela aprofundou mais, e eles estão fazendo um trabalho fantástico para a Parkinson, lá, com grandes resultados. Sim. A minha experiência clínica vai mais essa questão dos sintomas não motores, e eu deixo a estimulação magnética como uma segunda opção, mesmo porque eu prefiro que o paciente entre no caminho normal do meu programa, e se isso não der resultado, aí eu vou para uma neuromodulação. Essa é a estimulação magnética transcraniana. Tá. Aí nós temos um outro equipamento que também é de neuromodulação. Ficou claro da estimulação magnética? Então, só para... Ele vai emitir essas ondas elétricas, né? E é externo, né? Que às vezes o pessoal confunde, vem perguntar, por exemplo, se é a mesma coisa que o DBS, né? Então, só para a gente deixar claro que o DBS é a cirurgia. É quando vai lá, faz a cirurgia para fazer o implante do eletrodo cerebral profundo, né? Por isso que chama profundo. Porque daí vai lá, a gente implanta aquele eletrodo lá no centro, né? Ali dentro do cérebro. Daí esse eletrodo emite as ondas elétricas, que daí vão melhorar os sintomas do Parkinson, tem o marca-passo, né? Mas esse é a cirurgia. E esse que o Dr. Guilherme falou agora, então, é a estimulação magnética transcraniana. Quer dizer que essa estimulação, né, magnética, ela é através do crânio, não é feito cirurgia nem nada, né? Você só coloca, então, ali através de um aparelho externo e que vai emitir essas ondas, que daí você seleciona, né, a frequência, né, Guilherme, as regiões, para melhorar determinados sintomas. Então, você vai colocar na região de acordo com o sintoma que você quiser melhorar, né? Mas isso é feito na clínica, né? Você faz no consultório e tem que fazer sessões, né, Guilherme? Você tem que repetir essas sessões de tempos em tempos, né? Sim, é um trabalho não invasivo, como você colocou, perfeito. E esse programa de sessões, ele varia muito. Ainda não há um consenso. Existe um protocolo pré-estipulado, mas a gente vai de acordo com o manejo do paciente mesmo. A gente vai olhando se, por exemplo, a gente fecha um pacote, na 10ª não funcionou, vamos parar por aqui porque não funcionou, não é na 15ª que vai funcionar. Então, a gente faz esses protocolos e depois a gente faz, sim, as sessões de manutenção, que a gente chama, e também, tanto na parte dos sintomas não motores, também dos sintomas motores. E assim, a gente tem sim resultados positivos, a gente consegue, mas a gente tem que informar para o paciente, Adriano, que tem muitos pacientes que eles têm, o paciente, o que ele quer, na verdade? Ele quer uma pílula mágica que resolva o problema deles por si só, e não acontece isso. Então, eu sempre tenho essa preocupação de mostrar o caminho, mas o caminho que deve ser percorrido, e muitas vezes eles chegam aqui e já falam, não, eu só quero fazer estimulação magnética transcraniana. Eu falei, não é assim. Vamos, mesmo porque no mundo inteiro a estimulação magnética transcraniana, ela é associada à reabilitação e, no caso específico, por exemplo, de depressão, é associada ao apoio psiquiátrico, associando ao tratamento medicamentoso, né? Inclusive, tratamento feito, por exemplo, depressão, que eu só trato, e qualquer outro tipo de indicação com aval médico. Fique bem claro, isso é importante a gente falar. Eu não trato o paciente aqui com meu diagnóstico, mesmo porque eu não faço diagnóstico, eu só faço reabilitação.
Então, só com o pedido médico, principalmente que é ele que detém as informações medicamentosas daquele paciente. Né? Uhum. Sim, ótimo. Certinho? E Uhum. aí tem o TDCS. O TDCS também é um trabalho de neuromodulação, é uma corrente contínua, mas é corrente elétrica. Esse eu já sou mais entusiasta no que se refere ao Parkinson. Então, eu consigo fazer o que eu chamo de terapia online. Eu consigo usar o TDCS junto com a game terapia, associado muitas vezes ao óculos. Isso me traz um Uhum. retorno fantástico, porque o TDCS ele é um aparelho portátil, tá aqui, eu deixei e levar embora aqui. Eu ia mostrar aqui, mas depois eu posso mostrar. O TDCS ele é portátil, então eu coloco no bolso do paciente e ele consegue andar. Então, muitas vezes eu faço TDCS associado a uma marcha, associado a uma esteira, associado, quando é para fala, eu associo com a fonoaudióloga, tudo Uhum. online. Isso é muito importante, né? E eu vejo muito, assim, com muito bons olhos o TDCS, principalmente numa aplicação na área cerebelar para Parkinson, eu gosto muito. Uhum. Então, ele me traz bastante resultados. Tá. Ah, Ok? que bacana. Então você Você faz vê aí o essa. tempo, você vai Aham. modulando aí, viu? Literalmente. E então você faz aí essa com o TDCS, seria uma fórmula de neuromodulação, né? Mas que é uma técnica um pouquinho diferente, você consegue então associar com as outras técnicas, É, porque né? o TMS, que é a estimação magnética transcraniana, ele é robusto. Então, ele é uma bobina Sim. grande, não tem como o paciente se mover. No Uhum. TDCS tem mais aplicabilidade, obviamente, que o TMS tem muito mais indicações, é muito mais robusto, principalmente nos problemas de alterações emocionais, enfim, de doenças neurológicas, zumbidos também, a gente tem eficácia com TMS, então são muitas indicações, dores crônicas. A Uhum. neuromodulação eu acho que é o futuro, eu acho que eu acredito bastante na neuromodulação, viu, Adriano? Eu acho que você Sim. deve estar, não sei se você pensa em colocar, mas eu acho que é uma ótima alternativa para associar a reabilitação. E é uma área que ela tem realmente, como você falou, está crescendo bastante, né? Está crescendo bastante. Então, para dor crônica, né, tem sido usado Sim, bastante também com bons resultados. dores Para essas neuropáticas, dores fibromialgia. neuropáticas, e muitas vezes também a gente vê mesmo no paciente parkinsoniano que ele também sofre com dor, né? A dor do paciente parkinsoniano é uma coisa muito interessante, esse fato que você colocou da dor. A gente chama a dor do Parkinson de nociplástica, né? E ela atinge aí por volta de 78, 80% dos pacientes de Parkinson. O que eu vejo dessa dor? Gente, eu sempre faço uma pergunta: essa dor já existia antes do Parkinson ou é após o Parkinson? Mas eu fico, mesmo assim, eu fico limitado, porque a gente sabe que o Parkinson começa antes do diagnóstico, né? Até ele chegar no neurologista. Eu vejo muitos pacientes indo em ortopedista, ele começa a mancar, né? Ele começa a ter problema na caligrafia, enfim, até chegar. Mas é um delineador muito legal para mim, porque a dor do Parkinson é aquela dor da rigidez e é uma dor de imobilidade. Então, o que eu percebo aqui? Quando eu manipulo o paciente, ele é cheio de pontos miofaciais, que são aqueles pontinhos, trigger points nessas regiões, na região lombar. Quando eu inativo esses pontos e ganho mobilidade dos pacientes, a dor quase desaparece ou muitas vezes desaparece. E o que é o grande erro aí? É o paciente achar que precisa tratar dor antes do tratamento funcional. Porque ele quer melhorar a dor, né? E a dor muitas vezes é incapacitante. Mas quando a gente convence ele que vai melhorar, de acordo com ele vai ter mobilidade, ele vai saindo daquela postura de casa, que fica no sofá, que ele está desenganado. Muitos pacientes, eu vejo um outro quadro de familiares, que o filho pergunta, pai, você quer ir? O pai vai falar, não, Sim. e o filho fala, tudo bem. A verdade, a função dos filhos e dos familiares é convencer ele a fazer o tratamento. E outra coisa importante que eu vejo muito aqui, às vezes o paciente melhora tanto, ele fala para mim, agora eu vou demorar um pouquinho mais para ir no médico, é um grande engano também, porque a gente sabe que o médico tem que fazer as correções medicamentosas, que tem que fazer as orientações nutricionais, que tem que
mostrar para ele o caminho que ele está desenvolvendo, tem que fazer o comparativo, tem que pedir exames complementares. E às vezes o paciente, se a gente não tem essa responsabilidade, a gente acaba prejudicando o paciente, né, Adriana? Sim, o Parkinson, ele é uma doença dinâmica, né? Então, É, realmente, não dá para dizer, eu muda. vou consultar uma vez por ano, porque muita coisa vai acontecer nesse período, né? Nesse meio Sim, tempo. Muitos sintomas novos, eles aparecem, e às vezes a gente faz pequenos ajustes, pequenas orientações, né, Guilherme? Coisa assim, às vezes simples do dia a que dia muda e muito. que muda muito, né? Melhora muito a qualidade de vida. Então, a gente Sim, sempre tem que estar pertinho ali, acompanhando de perto. Quando é, demora para voltar, a gente fica feliz, né? Porque quer dizer que tá bem. Mas também não dá sim. para, né, passar muito tempo longe, Deixar, porque né? muita coisa muda, né? É. Porque às vezes, né, às vezes tem alguma coisa que está ali incomodando e o paciente meio que se acostuma com isso, né? E aí, quando vai na Sim. consulta, a gente acaba questionando e percebendo. E Mas isso faz esse toda a ponto que você diferença. falou é interessante dos familiares realmente né, eu digo de puxar a orelha, assim, porque é, precisa ter essa questão da reabilitação, do movimento, né, como a gente falou da dor, né, você comentou, a imobilidade, ela leva a dor, ela vai piorar a rigidez. Quando o paciente ele começa, né, começa a adere à fisioterapia, enfim, sai de casa, começa a se movimentar, a dor já começa a melhorar também, né? E todos os outros sintomas, por consequência, começam a melhorar. Passa a dormir melhor à noite, porque de dia está se movimentando mais, né? Então, daí melhora o humor, enfim, tudo acaba, é um conjunto, né, Guilherme? A gente tem que sempre ver o paciente realmente como um todo, né? E um aspecto muito importante de tudo isso, que aí vale essa orientação e uma orientação também bem condicionada, que é a importância, né, da atividade aeróbica. A gente sabe que o paciente que faz a coisa certa, os resultados são bem diferentes. Então, o que eu costumo propor aqui para o meu paciente? Quando não dá para andar, caminhar, que eu acho uma alternativa muito válida, a caminhada rápida, eu coloco uma bicicleta para ele, que eu peço aqui para ele, uma bicicleta que ele tem um encosto atrás, para ele fazer no mínimo 1 hora, e sem carga, é tempo. E às vezes o paciente fala assim, não, mas eu caminho demais. Aí eu pergunto, mas como o senhor caminha? Eu vou no shopping, eu vou na feira, eu vou... Esse tipo de abordagem aeróbica não funciona para o Parkinson. A gente sabe disso. Então a gente tem... Peraí, deixa eu deixar bem claro, não funciona entre aspas. Obviamente que vai É ter seu importante. benefício. Eu estou falando que se refere aos estudos que demonstraram Aham. que pacientes que fazem atividade aeróbica pelo menos 4, 5 vezes a semana, acima de 40 minutos, eles têm uma melhora do padrão parkinsoniano. Ele tem uma Uhum. melhora da lentificação, ele tem uma melhora do sono, ele tem uma melhora da ansiedade. Então, assim, a atividade aeróbica ela deve ser inserida o mais rápido possível e da forma correta. Eu costumo dizer também que não funciona corretamente você fazer, por exemplo, 15, 15, 15, 15 em determinadas horas por dia. Também não é legal. O importante é chegar, assim, aos 60 minutos. Obviamente que nem todos conseguem. É óbvio que tem pacientes que não vão conseguir. Mas os que têm possibilidade, a gente deve lutar para isso acontecer, que eu vejo que o resultado aqui no ambulatório, na clínica, ele é muito mais benéfico, Uhum. Sim. né? E outra questão até que às vezes as pessoas perguntam assim, por exemplo, tá num estágio de Parkinson mais inicial e aí as pessoas acham, não preciso então fazer fisioterapia ou como que a fisioterapia vai me ajudar, mesmo naqueles pacientes que estão em fases mais iniciais, né? O que você recomendaria, assim, Guilherme, vamos dizer, para mesmo, né, para pacientes que receberam o diagnóstico há pouco tempo, né, que É. acabam tendo sintomas mais leves, mas a gente sabe, né, da importância realmente, O o que... benefício é enorme, enorme, porque o que a família está vendo não é o que a gente enxerga. E o que a gente enxerga, muitas vezes o paciente não enxerga também. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um paciente que chegou aqui, me procurou por tontura. Ele estava com uma VPPB, eu resolvi o problema dele, mas eu percebi na entrada
que ele estava com o braço esquerdo muito colado. E eu falei, você procurou já um neurologista? Não. Você percebeu que seu braço assim? Percebi. Eu desconfiei. É óbvio que eu não faço diagnóstico, mas eu orientei. Você vai no neurologista e você vai procurar um atendimento para ver isso aí. Foi Parkinson. Ele está comigo até hoje. Só que ele me agradece porque ele olha os pacientes que deixam a coisa andar e ele não deixou. Então, com certeza, esse paciente ele poderia estar bem, num estágio bem mais avançado. A gente consegue bloquear através, não é nem dos exercícios, Adriana, às vezes é das orientações. Sim. Às vezes as orientações acontecem aqui, ó, se você pegar e tirar os tapetes da sua sala, se você tirar as coisas que te bloqueiam em movimento, se você abrir um pouquinho mais, se tiver condições, abre um pouquinho mais a porta, tira o box, começa a dar liberdade para você na sua casa, isso é uma orientação muito boa. A questão que eu vejo muito aqui é uma coisa simples, mas faz diferença. Bolinha, né? A gente sabe que um dos primeiros sintomas é um problema na escrita, né? O que a família faz? O primeiro momento é dar bolinha para o paciente apertar. E o que eu vejo? Qual que é a dificuldade do paciente? Abrir, né? E aí você vai dar bolinha, Vai você vai fechar mais favorecer ainda. mais ainda o problema do paciente. É uma coisa simples, mas que eu vejo aqui que eu vou falar de 80%, 90% dos pacientes que têm o primeiro diagnóstico chegam aqui com a bolinha já apertando, né? A família E da a gente bolinha. tem que abrir, né? Né? Tem até uma terapia, né, americana, que é braços abertos. Sempre eu falo para o paciente, sempre tudo é abrir, extensão, velocidade, né? Por isso que há essas divergências terapêuticas e estudos. Outro dia um paciente mostrou um estudo para mim, para eu ler, falando de dança. É óbvio que a dança é importantíssima, eu acho fundamental. A dança eu acho, sim, fantástico. Mas os resultados desse estudo, especificamente, mostravam um paciente fazendo dança de um lado e os outros não fazendo nada. Né? Então, obviamente, o que está fazendo dança, né, vai estar na frente. Então, e ele só queria fazer dança. Entendeu? Então, assim, essa informação, né, que a gente passa, essa troca com os profissionais, a mudança de comportamento, hoje a gente sabe que os médicos da nova geração, eu também das outras, mudaram a forma de dialogar e também parar de só indicar fisioterapia. Hoje eu tenho médico que fala assim, Adriano, vamos fazer tal, vamos fazer neuromodulação. Ah, não, vamos pegar esse paciente mais para o freeze. Isso é super importante, porque também a gente sabe que é uma troca. E eu sei que muitos profissionais, eu até peco aqui, porque eu não consigo informar tudo que a gente faz, sabe, Adriana? Isso é ruim. E hoje as redes sociais vieram para mostrar isso. E eu queria até, pegando o gancho, você falar você é autora, né, de um projeto que eu achei importantíssimo, porque é uma coisa que traz uma informação popular e que, na medicina, eu vejo que há um bloqueio de você falar de uma forma que o paciente vai entender. E hoje vocês já conseguem essa abrangência, vocês conseguem atingir esses pacientes. Fazendo uma analogia, você está fazendo um trabalho magnífico, como o Saulo Nader, de São Paulo, está fazendo para a Vertigem. Ele fez um manualzinho com altura, né? Eu achei fantástico aquilo lá, né? Eu queria, que eu sei que o tempo está resumido aí, mas fala um pouquinho desse projeto aí com a gente. É o curso, então, né? O Juntos pelo Parkinson. A ideia foi justamente essa, sabe, Guilherme? Da gente levar informação e divulgar mais conhecimento, tanto a teoria, né? De ter o conhecimento teórico, porque a gente vê que muitos pacientes realmente desconhecem, e as famílias, né, desconhecem sobre a doença. Então, foi pensando nisso. Eu disse, não, se a gente tem informação, a gente sabe como lidar com a doença. Ah, eu sei que pode acontecer isso, né? Eu sei que pode prender o intestino, então eu vou evitar, né, vou melhorar a alimentação, comer mais fibra, beber mais líquido, para que a gente possa realmente saber como lidar com o Parkinson e, como você falou, às vezes, de facilitar o dia a dia, né? Então, ali no curso eu coloquei todo o conhecimento da doença, de como que ela vem, se desenvolve, todos os sintomas que muita gente, às vezes, não sabe, né? Por exemplo, o distúrbio do sono é do Parkinson, a ansiedade, a depressão é do Parkinson também. Se, às vezes, a gente não tratar a depressão,
essa pessoa não vai sair de casa, não quer sair de casa para ir fazer um exercício físico, vai piorar a rigidez, quer dizer, vira uma bola de neve. A partir do momento que a gente conhece como que a doença se manifesta, né? A gente pode tratar melhor. Então, o familiar pode ajudar a pessoa que tem Parkinson em casa de uma forma melhor, mesmo de outros profissionais, né, que às vezes trabalham diretamente com pessoas que têm Parkinson, né, ter esse conhecimento, e conhecimentos práticos do dia a dia, né? A gente reuniu ali no grupo de tanto parte de alimentação, das terapias, né? Então tá bem variado, desde farmacêutico, né? Cuidados farmacêuticos com os remédios, como que a gente vai como que você pode tomar determinado remédio, como armazenar, como não armazenar. Isso às vezes é conhecimento que as pessoas nem falam, né, que às vezes nem em livro não encontra. Então a gente reuniu ali e histórias também que eu falo que são as histórias que inspiram, de parkinsonianos que estão contando a sua história. Como que conseguiram superar, de que forma, o que eles fazem no dia a dia para se sentir melhor. Eu acho que essa troca de experiência é riquíssima, né? Isso aí, então, realmente, para a gente tornar os dias mais amenos, né? Acho que esse é o Sim, nosso grande objetivo, assim, de melhorar a qualidade de vida, de fazer com que a caminhada seja mais leve, né? A gente sabe o é. quanto é difícil e é o grande objetivo, né? Parabéns pelo projeto, eu acho que é de suma importância, porque muda um pouquinho a forma de ver também a questão do paciente como um todo, né? A gente Sim, sabe que a gente enxergando esse paciente como um todo, os resultados eles acontecem de forma mais natural e também a questão de você conseguir chegar a muitas vezes onde o paciente talvez não tenha condições financeiras de chegar até o seu consultório. Então você vai estar sim, promovendo um trabalho de certa forma social na doença, né? Porque eu vejo pacientes que não têm informação, não têm condições de fazer uma boa consulta, às vezes nem medicado estão. Então pelo menos é uma luz, né? Que pode ajudar muita gente. Eu tenho certeza que vai ajudar. Tem que chegar, né? Nas pessoas. Eu acho que é difícil chegar, mas eu tenho certeza que vai chegar. E isso é importante, né? A gente entender que as doenças elas trazem um conhecimento grande dos profissionais, mas eu também falo que eu aprendo muito vendo as dificuldades dos pacientes, sim, vendo que há esperança, né? Eu vejo que muitos pacientes chegam aqui, nossa, é uma doença neurodegenerativa, o que eu vou fazer? E qual que é a nossa função como reabilitador? É você dar otimismo, é você, lógico, não criar expectativas falsas, mas andar sim. com eles, né? Fazer com que eles entendam que fazendo a coisa certa dá resultado e faz parte, e isso eu tenho certeza que é motivo de satisfação para a gente, né, Adriana? Isso, muito bom mesmo, Guilherme. Eu acho que foi, né, o nosso grande objetivo, A assim, acho que intenção foi acho que foi cumprida. muito bom. Então, a ideia É, realmente era a gente falar dessas terapias, né? Falamos então do óculos 3D, da neuromodulação, falamos dos games, né? Da game terapia, da sim, bengala com o laser, e lembrar, como o Guilherme falou, que isso tem que ser feito tudo num conjunto, né? Não adianta a gente apostar em uma estratégia ou outra só, tem que ser passado por uma avaliação completa, como o Guilherme explicou. É, e o conjunto, né? O conjunto da obra é que vai dar o grande resultado. E sempre, né, com essa avaliação e com a supervisão para ir mensurando os resultados, né, Guilherme? E para ir mudando também, porque o tratamento ele é dinâmico e as terapias de reabilitação também são dinâmicas. Então, em determinado momento, o paciente estava precisando de determinada terapia e conforme, né, às vezes melhora alguma coisa, a gente vai agir de outra forma, né? Então, isso tudo é importante ter a supervisão né, de um profissional especializado para fazer todas essas adaptações ao longo do plano de tratamento, né? tá joia, Adriana. Obrigado aí pela Isso. oportunidade, vi o seu Imagina, eu que trabalho aí, agradeço. viu? E em breve, quem sabe a gente pense alguma coisa aí no Paraná, a gente, né? Eu falo que eu sou apaixonado hoje pela doença de Parkinson, dos pacientes, e que a gente puder colaborar, a gente está à disposição.
Ah, muito obrigada. Obrigada mesmo e Tá bom? parabéns também pelo teu trabalho. A gente acompanha e admiro bastante. Obrigada, obrigada pro Obrigado. pessoal que entrou, que estão perguntando se a live vai ficar gravada, vai ficar gravada, vai ficar aqui disponível aqui pelo Instagram. Obrigada, gente. Um bom descanso. Bom descanso, Guilherme. Boa noite para Um abraço. todos. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.